Olá, bom dia. Hoje é um dia muito especial. Estamos aqui em Concórdia, no HJ23, eu e meu amigo Rodrigo Miller, e estamos lançando aqui o podcast da Mentor, Mentorcast, onde a gente vai estar recebendo aí pessoas especiais para falar sobre liderança, sobre negócios, sobre muitas ações disruptivas para você, para o teu negócio, enfim, levando muita informação e conteúdo de extrema relevância. E para começar, não pode ser diferente, o pessoal está chegando aqui ainda, hoje é o primeiro dia da conferência do HJ. Eu e o Rodrigo estamos aqui mateando enquanto o pessoal está chegando, e a gente está aproveitando aqui para testar os equipamentos e de antemão agradecer aos parceiros que estão conosco nesse projeto aqui, a Thalita Stan, a nossa arquiteta, Grupo Segura, Pollen Park, Thalika, né? Não vai entender, né? Thalika Stan, Grupo Segura, Pollen Park, a Scal Interiores e também a Neo Home Casa Inteligente, que também tem agora a loja aqui em Concórdia. Isso aí, o Araldi é forte, né, Tchê? É muito forte. Então é isso, pessoal. A gente está muito feliz por estar aqui, dentro desse movimento extremamente disruptivo de inovação, e a gente entende que tem tudo a ver com o que a Mentor faz, né? Então a gente vai estar trocando ideia, conectando gestão, propósito, com vários temas, com várias temáticas. Mas para começar, né, a gente preparou um papo assim agora, aqui arrumando a sala, preparou um papo bem especial, que é contar um pouco sobre como a Mentor surgiu. Até eu, que estou com o Rodrigo aqui há um tempo já caminhando, conversando, trocando um pouco de ideia sobre a Mentor, a gente não tem clareza sobre, né, como que surgiu. A gente sabe que o Rodrigo é um cara de tecnologia já há bastante tempo, mas não sabe como é que foi esse insight, como que se deu esse processo, essa jornada. Então, a gente vai trocar um breve papo para abrir os trabalhos aqui. A gente vai estar recebendo vários convidados, como eu já comentei. Se você está passando aqui pelo HJ, passa aqui, dá um oi pra gente. Tem um QR Code aqui na parede. Clica, taga ali, né, a tua câmera, marca o teu horário, agenda o teu horário para vir bater um papo conosco, para dividir conteúdo. A gente vai estar divulgando isso em Instagram, Spotify, YouTube, enfim, vai estar pulverizando esse conteúdo para muita gente. Vem se conectar conosco, beleza? Então, Rodrigo, bom dia, seja bem-vindo aí ao nosso podcast. Bom dia, obrigado, Robert, por esse momento aí com a gente. E o Robert já está há mais de meio ano aí dentro do projeto, já trabalhando com a plataforma, implantando, atendendo clientes, enfim, já é da casa, né? E nós estamos aí indo para o terceiro ano, né? Estamos no terceiro ano do projeto do Mentor. É um projeto que nasceu aí dentro de uma demanda, né? De uma necessidade dos nossos clientes de BI. Então, a gente já tem uma ferramenta de BI há mais tempo. E dentro dos projetos de BI, a gente identificou essa necessidade de uma ferramenta para automatizar o planejamento estratégico. E aí, dali surgiu o Mentor. Bacana. O Rodrigo é um cara de tecnologia. Há quanto tempo, Rodrigo? Cara, eu trabalho com tecnologia desde 2002, tá? Comecei em 2002 numa revenda da Senior Sistemas aqui de Chapecó, não, lá de Chapecó, né? A gente está em Concórdia. E trabalhei 4 anos com implantação, suporte e implantação, né? E depois eu fui para uma empresa de software de BI. Que aí teve essa transição aí de um cara só de tecnologia para um cara que também tem noção de gestão, que tem que entender de negócio, de indicador. Exatamente. Eu nunca fui o cara mais... Eu sempre falo que eu não sou o cara nerd, né? Eu sou o cara mais da conexão, né? Então, dentro da tecnologia, a gente tem os roteadores, né? O roteador é aquele cara que fica no meio, né? Entre a linguagem de máquina, né? Ou melhor, o compilador, né? Que é entre a linguagem de máquina e o software, né? A interface gráfica ou a interface de comunicação humana. Então, eu sou meio que esse cara aí do meio, né? Eu converso bem, porque a minha formação é tecnologia, com a parte de tecnologia, com software, com dev, enfim. Mas aí a minha experiência sempre foi no cliente. Desde o início eu trabalhava com implantação de software, né, de RH, depois fui para BI, e aí quando eu entrei em BI, em 2006 eu entrei numa empresa chamada DSS Software de Chapecó, uma empresa, e aqui a gente está num evento disruptivo, né, mas a DSS Software lá dos meus amigos Evandro Cúnico, o Anderson e o Denilson, né, foi seguramente a empresa mais disruptiva talvez do Brasil. Ela foi a primeira empresa de software para BI nacional.
E, infelizmente, em 2016, eles acabaram fechando a empresa, né? Mas foi uma empresa onde eu aprendi tudo que eu convivi com o negócio e tudo que eu aprendi, né? O Evandro Cúnico foi o meu professor aí dessa área de gestão, análise de dados, né? Legal. Quando nem se falava ainda em data science, em nada disso, big data, nada, a gente já começou a trabalhar com BI. Que bom. E eu trabalhei desde 2016 e peguei gosto pela coisa e fiquei dentro dessa área de implantação de inteligência de negócio, principalmente. E aí depois eu conectei muito com o Balance Scorecard, né? Bacana. Que é o BSC. E como é que foi a transição do Rodrigo, digamos assim, uma função mais de colaborador, de alguém que estava dentro de uma empresa, de um grupo, para o Rodrigo que teve mais à frente do negócio, que começou a fazer as coisas do seu jeito, pelos seus próprios princípios, né? Como que deu essa transição do cara de TI para o empreendedor mesmo, para o empresário? Cara, eu sempre fui muito reativo, né? Nunca fui muito proativo, não é do meu core ser proativo, né? Eu sempre empreendi por necessidade. Primeiro para virar PJ para ganhar mais, depois porque, cara, eu precisava sair da rua, né? Porque eu era full-time consultor de BI. Sempre viajando, sempre na estrada. Exatamente. E aí eu não vai dar para me enrolar. Com 30 anos eu me virei essa chave, né? Então eu precisava mudar. E aí eu virei revenda da DSS na época. E aí depois disso, mais uma vez, né, não sendo proativo e sim sendo reativo, a DSS fechou. E aí eu tive que mais uma vez mudar para mim continuar dentro do que eu gostava de fazer. E aí foi onde eu decidi por abrir a minha própria empresa de software, né, e não continuar mais como uma revenda de qualquer outra ferramenta de BI. E aí que eu trouxe o Fábio, né, o Fábio Beckert, trouxe para dentro do projeto do FlyBI, e aí a gente começou o desenvolvimento da plataforma. Então, legal. Foi nesses passos aí que eu comecei essa parte de empreender. Mas muito do empreendedor que eu sou hoje, muito se deve à entrada depois na Hive, né? Que aí ali dentro da Hive a gente tem um grupo, né? Que tem muita conexão, muita troca de informação e a gente tenta se nivelar por cima. Legal. E aí ali que realmente virou a chave para empresário, para empreendedor. Legal. E aí eu comecei outros projetos. A gente vai falar sobre a Hive logo mais, mas antes, nessa entrada, né, no surgimento da FlyBI, que chave virou naquele momento, assim, quando você, poxa, agora sou eu por mim mesmo, né, e vamos lá, né, que gatilho acionou, né, que mudou no Rodrigo nesse momento? Cara, principalmente é a questão cara, time, tu tem que gerir o teu time, né? Antes eu era uma revenda, ou seja, toda a parte de desenvolvimento não estava na minha mão. Então, os problemas também não estavam na minha mão, né? Claro que uma parte do faturamento também não, mas com isso vem a responsabilidade, né, da entrega. E aí não tem mais ninguém a quem tu recorrer. Você precisa montar o teu próprio time, você tem que bancar o teu roadmap, né? Bancar as entregas. E aí que começam realmente o cara virar empreendedor, porque aí você precisa entregar, né? Fazer a entrega, mas de início ao fim. Então foi ali que eu tive esse, cara, não, agora eu preciso montar time, eu preciso me preparar para assumir esse cargo, essa função que eu estou me colocando agora. Um nível de responsabilidade mais alto. Nível de responsabilidade muito mais alto. Até porque empreender, liderar é uma trajetória naturalmente solitária. Não precisa ser, mas é. Né? E aí a gente traz aí agora o contraponto da Hive, né? Que é o teu grupo de amigos, de empresários, de mentoria que você estava falando. É um caminho solitário, mas não necessariamente precisa ser. Né? A gente encontra muita pessoa boa, muita gente disposta, muita gente qualificada no caminho. Basta apenas a gente dar espaço, né? Ajudar na medida que a gente se permite ser ajudado. E aí você tem um belo exemplo da Hive. Agora vou pedir se você puder comentar um pouco mais do que a Hive realmente contribuiu nessa trajetória. Penso que é bem importante. A Hive surgiu através de um convite de um amigo meu de infância lá de colégio, que é o Pablo, né? Ele me trouxe para dentro da Hive
E a Hive a Hive já existia, mas eu entrei já há 7 ou 8 anos mais ou menos na Hive. E desde lá a gente faz encontros semanais, né? Então todo sábado às 5:30 da manhã a gente se encontra para conversar sobre negócio, para falar sobre os problemas do outro, os problemas que o meu colega, um dos membros tem. E a gente faz essas imersões dentro dos negócios dos membros. E ali que surgiu essa troca de conhecimento e que foi evoluindo naturalmente, né? Mas muito por essa impulsão do grupo. Cara, você acaba sendo um pouco das pessoas que você se relaciona, né? Então, você se relacionando com pessoas que têm expertises diferentes, né? Então, lá a gente tem engenheiros, a gente tem administradores, a gente tem contadores, a gente tem design, tem vários tipos de perfis, né? Com soft skills e hard skills diferentes. Legal. Então, a gente se apropria muito disso, né? E isso a gente leva para dentro do negócio, né? Além de você ter, basicamente, a gente faz uma espécie de um comitê gestor, né, externo, né, que dá pitaco, que instiga, né, cobra muito, né, o que... cara, a gente falou o ano passado sobre isso, você ainda tá com esse problema? Cara, o que Como tá assim? acontecendo? Por que isso? Como assim? Entendeu? E Então não é uma preocupação top-down, né? Cara, é de um amigo cobrando outro amigo. Exatamente. Que quer que ele prospere, que quer que ele vá bem, né? Todo mundo quer que o outro vá bem. Cresça. E para isso a gente se cobra muito. Então, bacana. Ali que entrou a Hive, e isso foi bastante importante nesse meu processo, né? Porque aí quando eu comecei o desenvolvimento do projeto do BI, a gente já identificou essa necessidade, porque eu já trabalhava em projetos de implantação de BI e encontrava muito time de consultoria. Times Dom Cabral, times de consultoria de planejamento estratégico, KPMG... Até porque puxa muita mudança, né? As consultorias são promotores de mudança. Exatamente. Né? Então, a gente estava sempre muito conectado com esse time de consultoria externo, dentro das empresas. E a gente muito trabalhava em cima de automatização de indicadores estratégicos. Cara, eu pensei assim... Cara, na época tinha pouquíssimas ferramentas para isso, né? Eu pensei, cara, vamos fazer um módulo dentro do BI para isso? E aí a gente começou a fazer um módulo muito baseado em cima do Balance Scorecard. Legal, mas falando de BSC, né? Quais foram as principais dores que tu evidenciava nos clientes, juntamente com os consultores, que disseram assim, poxa, é uma oportunidade de negócio, né? Cabe um novo módulo, cabe, quem sabe, uma nova solução aqui. O que era latente, o que era expressivo? A falta dessa rastreabilidade. Tá? Eu diria assim que o principal problema hoje de você não ter uma ferramenta de planejamento estratégico é a falta da rastreabilidade. Me dá um exemplo, Rodrigo, para deixar claro para quem está nos ouvindo aí. Vamos lá, vamos pegar um exemplo. Eu tenho um indicador, né? E dentro do BSC, que é um framework, cara, muito, muito legal, interessante, ele tem algumas estruturas. Então, tu tem o plano, as perspectivas do negócio, os objetivos do negócio, e abaixo dos objetivos você tem indicadores estratégicos e iniciativas estratégicas. Dentro do indicador estratégico, você tem meta realizado, ou seja, tu tem performance. Dentro da performance, você pode criar, e aí que você conecta com a operação, os FCAs, que são fato, causa e ação, né? Que é onde você mapeia o que aconteceu. Por que eu tive essa baixa performance? Poxa, era para atingir 90, eu atingi 85. Exatamente. Cara, o que aconteceu? Qual foi o fato? Qual que foi a causa? E qual que vai ser a minha ação? Então, isso, só por esse fato até aqui, eu já preciso ter uma ferramenta para alocar esses dados aí dentro. Porque eu posso verificar que no ano passado eu tive uma baixa performance, no mesmo período, e eu tive uma ação, um FCA, que surtiu efeito. Então eu posso discorrer, voltar lá no ano passado e verificar o que eu fiz e replicar isso. Legal. Se eu não tiver uma ferramenta que condense isso, que mantenha esse histórico, eu não vou lembrar disso. E eu consigo alocar recurso nessa ação, por exemplo, como tempo, orçamento, indivíduo? Então, e aí foi uma evolução quando a gente desenvolveu o módulo. Cara, porque no framework BSC ele tem até o FCA. Mas a gente criou mais uma conexão de uma outra metodologia, que é o plano de ação. E aí a gente criou um plano de ação, porque no plano de ação você consegue gerenciar. Aí tu gerenciou responsabilidades,
você gerencia tempo, né, em data de entrega, você regerencia até o orçamento. Então, cara, eu tive um problema de baixa performance no meu indicador de faturamento. Eu identifiquei o fato, né, que o fato foi baixa performance. A causa foi a perca de um cliente, por exemplo, importante, que me baixou, sei lá, 3% do meu faturamento. E qual que vai ser a minha ação? A minha ação vai ser criar um plano de ação para mim encontrar novos clientes ou para mim montar algum tipo de análise para me identificar a minha curva ABC de clientes, por exemplo, para mim tentar não ter esse problema quando eu perder um cliente e eu perder 3% do faturamento. Então, isso já é o plano de ação. Então, você já consegue gerenciar isso muito bem dentro da ferramenta, né? E aí você consegue conectar isso, né? Futuramente você vê, cara, isso aqui eu fiz e deu certo, isso aqui eu fiz e deu resultado. Então, tudo isso você consegue trazer, né, à luz de todo mundo. Cara, se eu entrar e eu vejo, ó, cara, o pessoal lá do indicador de faturamento teve um problema de performance e fez isso. Mas o pessoal lá do comercial, do contábil, a gestão, alta gestão, vai conseguir monitorar isso. Olha, num dashboard só você consegue visualizar, né? Tanto o estratégico, né, de alto nível, o tático, né, que é as informações do meu indicador, e operacionalmente, o que foi feito para corrigir isso. Até porque aqui a gente falou de um exemplo. Você pega uma organização, quantos indicadores tem, quantas pessoas tem, Sim. E é muito dinâmico, então realmente precisa de uma ferramenta, uma plataforma que gerencie tudo isso. Mas a gente vai deixar a plataforma, vai deixar a ferramenta para um outro papo momento. aqui. A história aqui é voltada para a trajetória da empresa, do Rodrigo em si. E você me comentou que são 3 anos, né, Rodrigo? Se você for parar para pensar, já é uma boa de uma caminhada, né? Sim. Se você pudesse relatar, assim, qual foi os pilares de cada um desses anos, né? Poxa, primeiro ano, quais foram os principais 2, 3 marcos da Mentor no primeiro ano? O que aconteceu? Como que você validou a ideia? O que você fez? Segundo ano, né? Foi desenvolvimento, foi mercado, enfim. Se puder nos pontuar do primeiro ano, quais são os 3 primeiros pilares, né? Os fundamentais. Show. Então, no primeiro ano a gente começou o desenvolvimento. A gente já tinha esse módulo dentro do BI e a gente optou por separar eles, porque são 2 coisas distintas, né? Então, o BI eu preciso manter essa ferramenta rodando com muita estabilidade. E é mais análise. E é mais análise de dados, né? é algo mais padrão, né? Eu digo que BI já é commodity, né? Uma ferramenta de BI, ela tem que ter aquelas features, né? Aquelas opções, aqueles módulos, e deu, né? Não tem muito o que inventar numa ferramenta de BI. Já o planejamento estratégico, não. Todo dia tu tem uma metodologia nova. A gente conversa muito, cara. Ontem, na palestra ali, a gente já estava falando sobre um módulo que a gente poderia conectar no brainstorm. Então, todo dia tem uma metodologia nova que a gente quer colocar para dentro. Então, a gente separou os projetos, né? Separamos as empresas. E aí, o Mentor virou um projeto para uma startup. E aí, a gente começou esse projeto, né? Lá em 21. Primeiro ano, desenvolvimento. A gente redesenvolveu todo a plataforma com novas tecnologias, né? Então a gente mudou todo essa estrutura, né, de back e também o parte de layout. Nesse momento você revalidou a ideia, participou de algum evento? Como que foi comitante com o desenvolvimento? Foi muito em cima, a gente sempre teve muito insight de cliente, inclusive... Até por você ser de implantação, isso, de consultoria, né? Sempre, todas as ideias sempre vieram muito do cliente. Então, por exemplo, hoje a gente vai ter um painel aqui que vai vir um Avelino, né? Que é do Grupo Segura, que é o CEO do Grupo Segura. Ele foi o cara que instigou nós a colocar o OKR dentro da plataforma. Então, sempre veio muito do cliente. Estava dentro do cliente, eu sempre tive muito dentro do cliente, e dentro do cliente a gente encontra as oportunidades. E aí a gente trouxe essas oportunidades para dentro da ferramenta. Então, todas as evoluções, metodologias, claro que alguma coisa a gente vai pesquisando, vai achando e vai conectando, né? Mas, cara, eu uso isso aqui, eu uso essa metodologia, lá em outro lugar eu uso essa outra metodologia. E aí, qual que é o nosso trabalho dentro do Mentor? É conectar isso. Como é que eu conecto o Balance Scorecard com o OKR? Porque eu não quero criar uma ferramenta onde eu tenha 2 módulos que não se conversem. Então, o meu objetivo sempre foi a conexão entre metodologias distintas. O que eu consigo conectar, por exemplo, de um brainstorm com uma análise SWOT? O que eu consigo conectar de uma análise SWOT com uma análise GUT?
Então, hoje, eu tenho essas conexões. Então, elas precisam conversar. Então, esse é o nosso principal momento lá no início, foi justamente fazer as conexões e validar muito com o cliente, né? Então, cara, olha só, você usa isso aqui e isso aqui. A gente poderia fazer isso conectando com isso, né? Então, o Balance Scorecard tu pode usar para a parte estratégica, mas você pode fazer um desdobramento do objetivo estratégico num objetivo tático, né? Então, isso que a gente fez muito no primeiro ano. E isso sempre muito próximo de alguns clientes. Sempre próximo do cliente. Ajustava, testava interno, testava cliente, voltava para dentro da empresa. Exatamente. Legal. Um ciclo muito curto, muito rápido. Curto. A gente tem que ter sprints e entregas muito rápidas, né? Até para você conseguir corrigir, né? Em tempo hábil. Então, eu tinha, no caso lá, do OKR, a gente entregou o módulo de OKR dentro da versão 1 ainda. Cara, em 3 meses a gente entregou o módulo OKR. Desafiador. A gente precisa entregar rápido, e a gente trabalha sempre com ferramenta, então eu tenho que pensar em algo que o cliente vai usar de várias formas diferentes. Eu não sei quais são os indicadores que ele vai querer colocar para dentro. Eu sempre trabalho pensando numa ferramenta. Uma ferramenta que o nosso cliente vai utilizar de diversas formas. Eu tenho indicadores que podem ser quanto maior melhor, quanto menor melhor. Eu tenho indicadores que podem ser, por exemplo, lá no OKR que tem base e meta, né? A base pode ser maior do que a meta pode ser maior do que a base e a meta podem ser iguais. Então, isso tudo a gente tem que pensar, planejar, né, para a ferramenta sair de acordo com que chegue na mão do cliente e o cliente, cara, agora eu quero criar um indicador para montar, sei lá, a quantidade de minutos, a minha inadimplência que eu quero baixar, o meu faturamento que eu quero subir, a quantidade de leads que eu quero converter. E aí o cliente vai construindo, né, o seu planejamento, os seus indicadores dentro da ferramenta. Bacana. Então o primeiro ano foi em cima disso, né? Estruturação, integração entre as metodologias. E o segundo ano, Rodrigo? Segundo ano a gente começou a validar e migrar dentro dos clientes. Então, por exemplo, o Grupo Segura, a gente implantou dentro do nosso próprio time as metodologias OKR, plano de ação, mais na parte ágil, né? A gente começou a migrar e implantar nos clientes da base, porque a gente precisava validar a ferramenta, né? Então, isso foi o trabalho do segundo ano. Muito de validação, e aí ali entra muito ajuste, né? Muito ajuste, porque primeiro você desenvolve uma casca, né? Uma versão base, um beta, e depois você começa a fazer os ajustes e as conexões, e ajustar e melhorar. E sempre, como a gente desenvolveu tudo em modelo bootstrap, né? Que é o modelo de investimento próprio, né? Tu tem um pouquinho mais de tempo. Poderia ser mais rápido? Poderia ser mais rápido, né? Mas aí a gente precisaria de investidor, enfim, de outras fontes. E aí a gente optou por fazer dessa forma, mais demorado, né? Um time muito sênior no início para montar projeto, mas depois a gente trouxe um time júnior, né, de trainee, para manter o projeto com essas conexões de time de pessoas externas. Então, hoje a gente tem um time júnior dentro do core, mas um time sênior, né, de amparo, de suporte para esse time nosso. Né? A gente trabalha na metodologia de startup mesmo, né? Então, é uma startup, está dentro do Pollen Park, está dentro da incubadora, né, que é a Inktech, né, a nossa incubadora dentro do Pollen Park, mas é conectada ao Midtech, né, que é da ACAT, que é um sistema aí, um dos 5 maiores do mundo, né, de incubação, de inovação. Então, a gente está dentro desse processo aí. Certo. E terceiro ano, agora? Cá estamos, né? Já podemos falar de uma forma bem estratégica, né? Quais são os 3 principais pilares, né? O que está sustentando as ações da Mentor esse ano, né? Qual que é o momento da Mentor agora? Então, esse ano a gente começou no início do ano já com novos clientes, né? Então, clientes só de planejamento, então já são clientes solo. Agora a gente participou, né? Fez uma ação para participar de algumas feiras. Participamos do Startup Summit, né? Lá em Florianópolis. Iniciamos a incubação dentro da Inktech esse ano também, em janeiro, que a gente começou fomos incubados. Agora estamos aqui no hoje. Então, faz parte do nosso planejamento esse ano sair de dentro, né? Sair do
do nosso casulo, do nosso lugar de tranquilidade, teoricamente, né? Porque a gente precisa aparecer. E nessa pegada, trazer pessoas de fora também, que é o caso o próprio teu, né? Do Robert aqui, que está dentro do projeto agora, né? Entrando agora o pessoal de outras empresas e consultores para nos apoiar, né? Nesse processo. Então, por exemplo, o pessoal da Zuki, né? O Ander, o Gaio, que estão dentro desse processo agora para nos auxiliar nesse processo de virar uma empresa, né? Até agora a gente era uma startup, um projeto, e agora a gente precisa sair e virar uma empresa de fato, né? Profissionalizar tudo, né? Criar um time, que é o mais importante agora, criar um time de venda, criar uma máquina de vendas, né? Encontrar o nosso ICP, encontrar o nosso cliente ideal, né? Para que a gente consiga performar de uma forma mais rápida, mais ágil, criar produtos e serviços conectados à nossa plataforma. Então, esse é o nosso momento agora. Então, a gente está aqui para aparecer, né? A gente está debutando, né? Vamos fazer o aparecimento para o mercado aí e começar a conectar e nos mostrar. Ó, a gente faz isso, né? Legal. E isso eu acho que é importante, a gente começar a aparecer, as pessoas e as empresas conhecerem o que a gente faz, onde a gente está, como é que é a nossa metodologia, né? Que a gente utiliza muito das metodologias de mercado. Então, eu sempre falo, a gente não inventou a roda, né? A gente só conectou elas, tá? Então, eu tenho o Balance Scorecard, que é uma metodologia antiga. OKR também, SWOT, Gucci, tudo metodologias Canva, muito antigas que a gente conectou dentro de uma plataforma. Então, agora essa última nossa conexão foi com o WhatsApp. Então, cara, tudo que você faz dentro da ferramenta, a gente conecta e manda para as pessoas, porque o nosso objetivo é que todo mundo fique conectado ao propósito da empresa. Então, propósito e pessoas. Cara, se a gente unir propósito e pessoas a partir de uma estratégia, de um planejamento estratégico, cara, é fato que nós vamos chegar no resultado. Chegando no resultado, e esse resultado tem que vir com simplicidade, né? Tem que vir com agilidade. Por isso que a gente conecta e ampara isso com uma ferramenta que a tecnologia ela só serve para uma coisa. Se a tecnologia não está te dando tempo, tu está usando a tecnologia errada. Então, se isso não está acontecendo, se você não está ganhando tempo com tecnologia, então para e repensa porque algo está errado. Muito bom. E quem ouve, né, o Rodrigo falando, e quem está passando aqui pelo HJ, e tem mais algumas startups aqui pelo Sebrae, que a gente viu, vou dar uma passada lá depois, pode pensar assim, poxa, mas tranquilo, né? Startup é fácil, é leve, né? O cara aí, né, tem uma ideia, né, vende a ideia, vai projetando. Então é tranquilo. É isso mesmo, Rodrigo? Cara, startup todo dia tu tem muitas decisões para tomar e geralmente com muito pouco recurso, né? Então esse é o nosso principal desafio numa startup, é justamente esse, você com pouco fazer muito, né? E ser muito ágil, né? Muito rápido na decisão. Então você tem que tomar uma decisão rápido, aplicar ela rápido, né? Testar rápido e se não der certo, descartar rápido também, né? Você não pode se apegar. Legal. Então, esse é o principal objetivo da metodologia de você estar numa startup, é muita agilidade. Legal. Rodrigo, tu já pilotou uma empresa de BI, né? Que continua dando certo, você está aí pilotando agora a Mentor, que está aí na pista para decolar. Dá uma dica pautada em um desafio, assim, um perrengue que tu já passou, né? Nesses 3 anos, assim, mais de mentor. Qual foi o principal desafio que tu chegou a parar, assim, respirar fundo e disse, tchê, olha... Né? Aquele momento difícil, desafiador, né? O que foi, se puder relatar um pouco sobre ele e qual foi a principal lição depois dessa onda, quem sabe, de irritação ou de ansiedade? Cara, o principal desafio sempre foi nas decisões envolvendo... eu trabalhei sempre muito sozinho, né? Em projeto eu sempre trabalhava sozinho. E aí, no momento de você gerenciar time, para mim ainda a liderança de time ainda é o principal desafio. Porque você precisa... lá atrás, né, quando eu trabalhava nos projetos onde eu trabalhava, eu chegava no cliente e eu tinha que entregar. Eu tinha uma demanda aqui e eu tinha que entregar. E aí eu corria atrás e era comigo. Ali não. Ali eu saí da zona de conforto. Então, eu não conseguia entregar. Então, o fato de você não conseguir entregar com os teus conhecimentos, com a tua habilidade, né,
Isso é o principal desafio. E eu acredito que o caso do empreendedor inicial, e talvez aí conectando com pessoas de negócio, porque tem muita startup que é pessoal de tecnologia. E é legal, isso é muito importante você ter um cara de tecnologia, só que se tu tiver só pessoas de tecnologia, você acaba não tendo o outro lado, que é o lado de mercado, né? E foi muito a minha praia, porque eu era de tecnologia e eu não tinha o cara de mercado, eu não tinha o cara de front. E aí eu tive que me moldar muito, né, para a gestão de pessoas, né, tanto para a gestão das pessoas internas, quanto para conectar com o cliente, para falar sobre o meu produto, o que eu vendo, o que eu entrego, né, convencimento, poder de convencimento e de liderança. Esse é o principal gargalo que eu acredito que, para mim, teve me tirou mais o sono. Legal, legal. Baita dica, baita dica. Rodrigo, eu vou pedir que você dê um até logo, né? Porque a gente vai ficando por aqui, nesse primeiro episódio. A gente vai estar conversando aqui com várias pessoas hoje, amanhã, sábado, vai ter bastante papo, bastante conteúdo. Então, deixa um até logo e daqui a pouquinho a gente volta com outro entrevistado. Pessoal, muito obrigado. Permaneçam aí que a gente vai conversar bastante ainda. Valeu, pessoal. Até logo mais.